Saudações, caro amigo ouvinte. Está começando agora o nosso espaço singular da Rádio Dia em comentário político com o Dr. Armando Vicente. Muito bom dia, Dr. Armando. Como foi o seu final de semana? Bom dia, Rival. Final de semana tranquilo. Bom dia, Claudino. Bom dia, Ana. Bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigado por estar cá conosco mais uma vez neste espaço singular da Rádio Dia, um espaço de comentário político com o Dr. Armando Vicente, na linha que vai nortear a nossa conversa de hoje. Vamos começar para a Câmara Municipal da Praia, que está engajada em resolver os problemas mais complexos do município, segundo o seu edil Francisco Carvalho. Vamos também dar um olhar sobre o Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal da Justiça, que indefere pedido de impugnação do orçamento da Câmara Municipal da Praia para o ano de 2023 e considera o recurso do MPD ilegítimo. Ainda vamos dar um olhar sobre o edil praiense no âmbito da comemoração do Dia do Município, em que afirmou que os espaços verdes assumiram um papel importante, um papel central na Câmara da Capital. O PAICV diz que Cabo Verde perdeu cerca de 32 mil postos de trabalho de 2016 a 2022. O Ministério da Saúde também, que investiga a morte de 6 recém-nascidos no Hospital Batista de Sousa, em São Vicente. Vai ser discutido também no Parlamento a proposta de lei que estabelece o regime financeiro dos municípios. Vamos também dar um olhar sobre este assunto. E, por fim, o Governo mostra-se determinado na implementação das pulseiras eletrónicas no país. Doutor Armando, são temas pertinentes, não é? São temas importantes da atualidade nacional e vamos, ao longo desses 60 minutos, debruçar e analisar esses temas. Exato, Dr. Armando, precisamente nesta questão da proteção é que vamos falar logo mais à frente nesta nossa conversa, com a morte de 6 recém-nascidos no Hospital Batista de Sousa, em São Vicente. Mas para agora vamos pegar na questão daqui da cidade da Praia, não é? Na sexta-feira, 19 de maio, foi comemorado o Dia do Município da Praia e vamos pegar nesta questão quais são os problemas mais complexos do município da Praia, Dr. Armando? Os problemas mais complexos, essa radiografia já foi feita, esse diagnóstico da situação da praia é coisa que já é do conhecimento geral, a questão urbana, a questão de falta de casa, as construções clandestinas, falta de terreno para a construção de uma casa. Depois a outra questão, a questão da segurança, a insegurança pública. Os bairros mais pobres, sobretudo, passam por dificuldades em termos de segurança pública. Eu penso que os dois problemas, depois o desemprego, como é óbvio, uma cidade grande, a maior cidade do país, enfrenta a questão do desemprego e isso também tem o seu reflexo. Mas basicamente, a praia, a questão urbanística, as construções clandestinas, falta de terreno para o cidadão fazer a sua casa, portanto, o crescimento desordenado da cidade. Depois temos a questão da insegurança pública e por último, a questão do desemprego, que afeta o país no seu todo, mas creio que o desemprego, como aqui mora mais gente aqui, e consequentemente o desemprego é maior aqui na cidade da Praia. Exato, e Francisco Carvalho, presidente da Câmara Municipal da Praia, diz que pela primeira vez o município tem uma Câmara engajada para resolver os problemas mais complexos do município. O que tens a dizer sobre isso? Nós esperamos, todo o cidadão da Praia que mora aqui, espera que na verdade ele cumpra essa promessa de resolver a questão urbanística na cidade da Praia. Nós sabemos que a cidade da Praia está circular, está com bairros clandestinos que vão nascendo de dia para a noite em consequência da falta de opção por parte do cidadão, falta de também o próprio município dar ao cidadão condições de ter a sua casa num lugar urbanizado, planificado.
esperemos que ele, na verdade, cumpra esse objetivo no sentido de conter as construções clandestinas e resolver de uma vez por todas essa situação na cidade da Praia. E essa complexidade em termos da urbanização da capital do país passa também pela falta de lotes de terrenos da Câmara Municipal da Praia, não é? Sim, ele diz que ele está a negociar com os herdeiros, segundo a informação é que as cidades, o terreno circundante da praia pertence a privados, portanto ele diz que ele está a negociar com os herdeiros, disse que já fez isso em São Martinho Grande, e que não sei se São Martinho Grande ou é um São Martinho, não sei se é grande ou pequeno. Exato. Mas ele deu início a esse trabalho e ele quer acordo com os herdeiros em São Martinho e que ele quer replicar essa mesma negociação com os herdeiros de Agostinho Alves, São Francisco e outras localidades, outros terrenos que pertencem aos herdeiros, no sentido de fazer com que a praia cresça de forma planificada, de forma ordenada e que até certo ponto ele contenha as construções clandestinas. Dr. Armando, acreditas que a vigilância dos terrenos, o que segundo a Francisco Carvalho, um dos investimentos da Câmara Municipal da Praia seja o melhor caminho para resolver esta problemática? Sim, se os terrenos pertencem a herdeiros e estamos num Estado de Direito, você tem que reconhecer a propriedade privada, não se pode chegar e tomar à força o terreno que pertence a privados. Então o único caminho é procurar o entendimento com os herdeiros, fazer uma parceria em que a praia consiga dispor de terrenos para, na verdade, fazer com que a cidade cresça de forma planificada. Não é como Oscar Santos e o seu antecessor, que até certo ponto fez da Câmara uma empresa privada de venda de terrenos na asta pública, e quem dá mais, o cidadão que não tem dinheiro não consegue ter um terreno para fazer a sua casa. Exato, e temos a questão também das construções clandestinas e mesmo invasão aos terrenos por parte de algumas entidades, não é? Vimos, por exemplo, no último caso, o IFH, não é? Em São Filipe. Acreditas que este é um dos vários problemas que a praia enfrenta hoje em dia, não é? Sim, o problema de terreno na cidade da praia é o principal problema da Câmara Municipal da Praia e encontrar uma saída seria um caminho airoso para que, na verdade, o cidadão tenha condições de ter um terreno. Veja que ele diz que um terreno vai custar, para as pessoas de baixa renda, um terreno que custa 500 mil escudos ou entre 300 a 500 mil escudos, já é um valor que qualquer cidadão esforçando pode pagar parcelado a longo prazo. É o caminho, não chegar na Câmara da Praia, acabar com o aforamento, isso incrementou as construções clandestinas, porque pronto, se você não consegue ter um terreno que você paga parcelado a longo prazo e com possibilidade de você pagar num país pobre, então automaticamente o cidadão é racional, o ser humano é um ser racional e faz escolhas racionais, procura um terreno nas encostas, na ribeira, e faz a sua casa, porque não pode morar na rua.
Exato, doutor Armando, passando para um próximo ponto desta nossa conversa, Francisco Carvalho diz que, ainda continuando aqui nessa praia, Francisco Carvalho diz que os espaços verdes assumiram um importante papel na sua autarquia, assim como o ordenamento do território e o saneamento. Qual o seu olhar sobre isso? Ele diz isso, mas o que vemos ainda é uma cidade cinzenta, uma cidade sem espaços verdes, e ele diz que algumas praças ele vem colocando plantas, iluminação, mas só isso não chega para dizer que ele está a tornar a cidade da praia, ou que ele está a dar prioridade às praças. O certo é que é diferente de Oscar Santos, que na verdade vendeu praças. Por exemplo, o caso de Praça de Palmarejo. Palmarejo tinha 7 praças na planificação inicial, e hoje você anda em Palmarejo, você não encontra nenhuma praça. Todas as praças foram transformadas em lotes de construção. A última praça que restou foi transformada em um centro comercial, o que até certo ponto eles dizem, por exemplo, aquele espaço estava abandonado porque a própria Câmara abandonou o espaço. Quem tem o dever de cuidar dos espaços verdes é a Câmara, e infelizmente a cidade da praia carece de espaços abertos. Se você andar nas outras cidades, nas grandes cidades europeias, você encontra espaços abertos com grande dimensão, coisa que você não tem na cidade da praia, e a cidade da praia continua sendo uma cidade que até certo ponto carece de espaços verdes. O certo é que ele diz que vem trabalhando no sentido de dar à praia espaços verdes. Esperemos que também ele consiga na verdade atingir esse objetivo, mas a crítica que fica na gestão de Francisco Carvalho é a questão das orlas marítimas, que ele criticou durante a campanha eleitoral, e hoje você nota que as orlas marítimas continuam a ser espaços de construção, coisa que ele devia parar, devia impedir, porque foi a sua proposta da campanha eleitoral. Portanto, para além de espaços verdes, a preservação do meio ambiente também precisa-se de uma responsabilização de todos, não é? Porque sim. Vimos, por exemplo, uma determinada entidade, por exemplo, a Câmara Municipal, que é a gestora, eu diria assim, do município, faz um determinado trabalho, mas o público não colabora muito, não é? Sim, isso também é uma dificuldade que as entidades públicas têm, de não ter a colaboração, o sentido de cidadania, de preservar um espaço que pertence a todos. Você vê claramente que o cidadão muitas vezes não dá o seu... não colabora com as entidades públicas na preservação dos espaços verdes e outros espaços que são do domínio público. Portanto, aqui compete ao poder público, até certo ponto, educar também. Nós temos uma comunicação social que não educa o cidadão, que não mostra o caminho, o comportamento correto do cidadão. E, infelizmente, você vê nas outras televisões que, por exemplo, o comportamento, o saber ser, o saber estar, faz parte da transmissão dos órgãos de comunicação social, que até certo ponto não ajudam na educação do cidadão. Exato, Dr. Armando. Também o Francisco Carvalho avançou para já a implementação da agricultura periurbana no centro da capital. Isto traz valias para o maior município do país? Sim, esse faz parte do estatuto do município, uma das atribuições
do município é incrementar e ajudar. Não é a Câmara que vai fazer essa agricultura, são os cidadãos que estão aqui na cidade da Praia que poderão querer fazer essa agricultura e que vão contar, segundo ele, vão contar com o apoio do município, vão contar com o apoio do presidente e da estrutura camarária. Já agora, como reages ao lançamento da primeira pedra para a requalificação do mercado de Sucupira? Sim, é um caminho, é um outro trabalho. Já falamos aqui que todos os presidentes das câmaras deixam uma marca. Esperemos que isso seja a marca de Francisco Carvalho, porque nós temos o Felisberto Vieira, o Filho, que deixou o Cruz de Papa como a sua marca. Temos Ulisses Silva, Correia Silva, que deixou as ruas pedonais como a sua marca. Temos Oscar Santos, que também as ribeiras, encostas, estradas, ele fez. Se você andar aí embaixo do Cruz de Papa, na encosta, aí embaixo, Fonton, você encontra estradas que até certo ponto são marcas de Oscar Santos. Portanto, o Francisco Carvalho também tem que fazer alguma coisa, alguma obra de grande vulto para, na verdade, deixar uma marca da sua gestão municipal. Doutor Armando, passando por um outro ponto que temos aqui sobre a mesa, o Supremo Tribunal da Justiça indiferiu a um pedido de impugnação do orçamento da Câmara Municipal da Praia do ano de 2023 e considerou que o recurso dos eleitos do MPD é ilegítimo. Como avalias esta situação? É com agrado e com satisfação que vemos a Justiça, até certo ponto, pôr um travão nessa ânsia da oposição, às vezes oposição uma certa oposição desleal. A oposição o direito da oposição deve ser exercido com ética, com moral, sempre pensando no interesse público. Veja que esse orçamento de 2023, que é de 3 milhões de contos, esse orçamento foi aprovado pela Assembleia Municipal. Se o orçamento é aprovado pela Assembleia Municipal, como é que a Câmara, os vereadores entendem que na verdade não é um instrumento que deve ser executado? Então a Assembleia Municipal seria dependente da Câmara e dos vereadores que questionam esse documento? Não é. É por isso, Rivaldo, que nós pensamos que toda essa questão ficaria resolvida se houvesse alteração da lei eleitoral e do estatuto do município, em que essa alteração legal seria a parlamentarização do poder municipal, em que o cidadão receberia apenas um boletim de voto para eleger os órgãos municipais. Não receberia 2 boletins de votos para eleger a Assembleia Municipal, depois eleger a Câmara, com boletins de voto em separado. Seria como, por exemplo, no governo, a eleição do governo. Você não recebe 2 boletins de voto para eleger o governo, depois eleger a Assembleia Nacional. Você recebe apenas um boletim de voto para eleger os representantes que depois, em função da sua posição na lista, não é? Sim, em função da sua posição, em função também do número de votos que uma lista receber, os órgãos seriam compostos e você daria ao Presidente da Câmara. O Presidente da Câmara seria como o Primeiro-Ministro, que escolhe a sua equipe livremente, que pode ser de dentro da lista
ou pode ser fora da lista, procurando técnicos e tecnocratas que vão ajudar o presidente da Câmara na gestão, no cumprimento da sua proposta eleitoral. Mas, doutor Armando, ainda nesta questão da aprovação do orçamento municipal do ano 2023, como se sabe, foi aprovado com 11 votos a favor do PAICV e 10 contra do MPD, mas o que poderá estar por detrás desta impugnação, este pedido de impugnação do MPD? Eles dizem que esse documento primeiro devia passar pela aprovação prévia da Câmara. Ou seja, os vereadores e o presidente da Câmara deviam consertar a volta desse documento. Depois, esse documento seria apresentado à Assembleia Municipal. É quase que passar um atestado de pouca relevância à Assembleia Municipal. Se o orçamento deve ser aprovado pela Assembleia Municipal. Se o orçamento e o plano de atividade são documentos que são aprovados pela Assembleia Municipal. Sendo aprovados pela Assembleia Municipal, o documento passa a ser válido para a sua execução. Entretanto, o MPD vai mais longe ainda, dizendo que os gastos do presidente, não é? Do presidente corresponde a muito prejuízo para a idilidade capitalina. O que tens a dizer sobre isso? Eu não entendo assim. Eu não vi o presidente Francisco Carvalho fazer gastos que podiam merecer reparos negativos. Não vejo dessa forma. Entendo que o Francisco Carvalho vem dirigindo o município dentro das regras normais, do equilíbrio, e até porque ele teve problemas com a questão das viaturas que deviam ter um GPS para o controle dos bens do município. Portanto, eu nesse quesito só tenho a parabenizá-lo. Não vejo que ele mereça reparos negativos na sua gestão. Agora, não estar a fazer trabalhos como obras, não impedir a construção nas orlas marítimas, não resolver o problema do mercado de coco, que ele prometeu que seria um polivalente ou qualquer coisa do desporto. Aí sim, aí o tempo vai passando e ele infelizmente não tem cumprido essas promessas, e isso não é bom. Mas, de qualquer jeito, dizer que os gastos, as despesas que o presidente vem fazendo são despesas desajustadas com a razoabilidade, não acredito que seja assim. Dr. Armando, a que se deve esta queda de 32, ou a perda de 32 mil postos de trabalho de 2016 a 2022? A proposta do governo era criar 45 mil postos de trabalho de 2016 a 2021. Infelizmente, houve a crise sanitária, a pandemia da Covid, mas muito antes disso, muito antes de enfrentarmos essa crise da pandemia, nós, na verdade, os 9 mil postos de trabalho anualmente que foram prometidos não foram criados, e infelizmente todo cidadão sente isso na pele, de que muitos jovens no desemprego, muitas pessoas
no desemprego. Portanto, o que o PAICV diz através do seu conselheiro António Fernandes, que é deputado também, todo mundo sente e todo mundo vê que, na verdade, o desemprego é um grande problema, é um grande desafio para esta governação que já vai no segundo mandato. E juntando a tudo isso, Dr. Armando, o suicídio de desemprego caiu 40% em 2022, globalmente, segundo os dados do relatório do INPS do ano passado, foram atribuídos 2.349 suicídios de desemprego, que custaram 36.912 contos, a menos de 38,4% em relação face aos 3.814 em 2021, que custaram ao INPS 63.414 contos, segundo dados da instituição. Como reages a isso? Sim, isso decorre das pessoas que vão para o desemprego e, consequentemente, é um custo a mais para o INPS. Mas, falando do INPS, nós sabemos que o INPS, infelizmente, não tem cumprido com os objetivos. O INPS quase que foi transformado num fundo de investimento em capital de alto risco. É só ver, por exemplo, investimento no novo banco, investimento em Afreximbank, com altos valores, que até o novo banco faliu. É o dinheiro dos trabalhadores que foi perdido com este investimento. Depois é ver, ainda fugindo um pouco à sua questão, é ver que o INPS, por exemplo, na questão das evacuações, na questão do apoio à saúde, o INPS tem feito muito pouco para os trabalhadores, mas esse valor que pagou do subsídio de desemprego decorre da missão do INPS, e isso significa que muita gente perdeu o emprego e, consequentemente, recorreu ao INPS para, dentro da legalidade, ter um rendimento que decorre do subsídio do desemprego. Exato, Dr. Armando, também uma situação que tem chocado o país é a morte de 6 recém-nascidos no Hospital Batista de Sousa, em São Vicente. Qual é o seu olhar sobre isso? Bem, isso são casos que merecem indignação, que até certo ponto requer que se faça uma investigação a fundo, um inquérito, mas com pessoas independentes. Não são, se colocar pessoas dentro da classe para fazer essa investigação, haverá proteção e nunca mais saberemos a causa dessas mortes. São crianças que perderam 6 ou 7 crianças, agora parece que já são 7 crianças que perderam as suas vidas, e isso é um mau sinal do nosso sistema de saúde. E se fosse num outro país, todos os dirigentes do hospital teriam postos os seus cargos à disposição, né? Sobretudo o diretor da maternidade, o responsável da maternidade, o diretor do hospital teria de colocar o seu cargo à disposição, porque no fundo são vidas perdidas e que até certo não sabemos o que é que está por detrás dessas mortes. Eu quero crer que, se fosse num outro país, a própria ministra da Saúde teria de sair, porque nós vemos exemplos nos países estrangeiros, por exemplo,
em Portugal, passando esse pleonasmo, em Portugal, a ministra de Saúde colocou o seu cargo à disposição por causa de uma morte de uma senhora. A ministra colocou o seu cargo à disposição. Aqui morre 6, 7 crianças e a culpa morre solteira e pensamos que não devia ser assim, e depois não ouvimos nenhuma palavra do Procurador-Geral da República, porque aqui há mortes das pessoas, das crianças. O Procurador, uma investigação também a nível criminal, não sabemos o que está a passar dentro desse hospital, não sabemos. Então também, para além de uma investigação interna a nível do Ministério da Saúde, devia ser também aberto um outro inquérito a nível do Ministério Público. O Procurador-Geral da República devia mandar abrir um inquérito e com personalidades independentes, contratar pessoas fora de Cabo Verde ou contratar profissionais capazes para fazer essa investigação. Portanto, é uma situação de veras preocupante, já que no mês anterior também tinha falecido também 5 recém-nascidos neste hospital. Isso mostra que alguma coisa não vai bem nesse hospital e é preciso ir a fundo nessas investigações e procurar a causa dessas mortes, porque são crianças demais a morrer, são famílias a perder as suas crianças, o que não é um bom sinal para o nosso sistema de saúde em Cabo Verde. Já agora, como avalias o Sistema Nacional de Saúde? O Sistema Nacional de Saúde é o que é. Só ver quantas pessoas são evacuadas, quantas pessoas vão a Dakar, Senegal, com às vezes doenças não complexas, por esse caminho. É um indicador de que o nosso sistema de saúde não tem tido avanços que era necessário, que era esperado em Cabo Verde. O número de pessoas que saem de Cabo Verde atrás da saúde, pessoas que são evacuadas ou pessoas que vão por conta própria fazer as suas consultas em Dakar, é o indicador de que o nosso sistema de saúde tem muitos desafios e que precisa de investimentos na formação, na reciclagem, nos equipamentos. O nosso sistema de saúde é caro e com baixa qualidade. E às vezes não é por culpa dos profissionais. Nós podemos ter grandes profissionais, mas a política, o enquadramento estratégico do sistema de saúde não favorece que os profissionais de saúde desenvolvam um bom trabalho nos hospitais. Doutor Armando, passando para o próximo ponto desta nossa conversa, vai ser discutido no Parlamento a proposta de lei que estabelece o regime financeiro dos municípios. A pergunta que fica é: que mais-valia vai trazer para o desenvolvimento municipal do país? Bom, você se lembra que há grupos que reivindicam a questão da regionalização, que é ter mais uma estrutura do governo regional. Nós pensamos um pouco diferente, que, na verdade, dar mais recursos aos municípios, dar mais poderes aos municípios, é esse o caminho. Então, essa legislação, essa lei que até certo ponto dá mais recursos aos municípios, é o caminho que precisamos. É também reformatar o estatuto dos municípios
fazendo com que os municípios tenham mais poderes e competências, no fundo, no sentido de que os presidentes das câmaras, que estão perto, são da proximidade da sua população, tenha condições de resolver os problemas dos cidadãos que lhe são próximos. Até porque, de acordo com uma previsão, não, estimativa, esta lei irá facilitar ou aumentar as receitas aos municípios, não é? Sim, é dar mais recursos, dando mais recursos, automaticamente com mais recursos você terá mais competências, mais poderes para resolver os problemas da cidade, dos munícipes. Agora, uma coisa é certa, dar mais desculpe, dar mais recursos, mas também é ter a capacidade de controle muito maior, porque eu uma vez estive num fórum sobre os municípios e o então presidente do Tribunal de Contas dizia, isso há muito tempo, dizia que por cada 100 escudos que é movimentado nos municípios, apenas um escudo passava pelo crivo do controle do Tribunal de Contas. Veja, cada 100 escudos, um escudo passava pelo controle do Tribunal de Contas. Ou seja, 99% dos recursos do município, naquela altura, não era controlado, não era fiscalizado pelo Tribunal de Contas. E sabemos como é que é. Não é por acaso que você vê gente que entra pobre na política, de manhã à noite sai rica à custa dos bens, da gestão dos bens públicos. Portanto, é preciso dar mais recursos aos municípios, mas também haver um poder de fiscalização e de controle por parte do tribunal. Não é incrível, por exemplo, que o Sr. Oscar Santos, por exemplo, abandone a Câmara Municipal da Praia e não faz a passagem dos dossiês. Você, quando numa coisa séria, o Francisco Carvalho devia receber todos os dossiês, saber qual o dinheiro que recebeu, naquela altura, qual o dinheiro que recebeu, depois o que arrecadou durante o período do seu mandato, no final dizer assim, olha, eu recebi X do Sr. Oscar Santos, durante o meu mandato arrecadei X, gastei X, este é a contrapartida ou o resultado da minha gestão. Não sendo assim, as pessoas continuam a entrar pobre na política, não havendo essa prestação de contas, essa transparência. As pessoas continuam entrando pobre na política de manhã e à noite saem ricas à custa do erário público. Exato, Dr. Armando, e ainda para o último ponto desta nossa conversa, qual o seu posicionamento sobre o anúncio, a decisão do Governo em adotar as pulseiras eletrónicas no país? Bom, esse é um bom caminho. Vai, até certo ponto, vai reduzir a população dos presos nas cadeias e é um bom caminho, é o que se espera da gestão das cadeias. Até porque vai reduzir o número de reclusos. Sim, vai reduzir o número de reclusos nas cadeias, mas é preciso ter alguma ponderação, algum cuidado com esse processo, porque também requer maior fiscalização, requer maior controle. E veja que nós temos muita gente na rua cometendo crimes e não temos capacidade de controlar muitas vezes,
e agora com pessoas que são postas fora da cadeia, é preciso pensar também. Em princípio, é uma decisão certa, mas é preciso ter cuidado e saber até que ponto estamos em condições de implementar essa medida. Exato, esta é a minha próxima questão. A Ministra da Justiça diz que o Governo irá contratar uma entidade competente para fazer essas pulseiras eletrónicas e face à conjuntura social e económica do país, Cabo Verde está em condições de dar este passo? Sim, ela diz que provavelmente poderá ter apoio de alguma organização, ou o próprio orçamento do Estado poderá responder pela implementação dessa medida. O certo é que também, fazendo isso, você reduz os custos da manutenção dos presos dentro da cadeia. Pode ser que esse seria o caminho para obter os recursos para a implementação dessa medida, porque implementando essa medida você não terá despesas com alimentação dos presos e outras despesas que decorrem de ter um preso dentro de uma cadeia. O certo é que a dificuldade que temos é do controle, da fiscalização, de tornar essa medida execuível. Porque de nada vale você colocar um criminoso na rua com pulseira eletrónica, depois não haver o controle rigoroso dos lugares onde essa pessoa pode estar e outros assuntos que estão conexos a essa decisão. Até porque a sobrelotação das cadeias é um dos tendões de Aquiles no país, não é? Sim, nós temos, por exemplo, a cadeia de São Martinho aqui na praia, dizem que tem uma população carcerária de 1.400 presos, quando na verdade o espaço foi construído para muito menos presos. Portanto, é um caminho, reduz a população da cadeia, mas é um caminho certo. Esse, na verdade, é uma boa decisão. Mas é ver agora se nós temos condições de fiscalizar e de fiscalizar as pessoas que são postas em liberdade com essa pulseira eletrónica. Muito bem, Dr. Armando, já estamos na reta acima da nossa hora desta conversa em que debruçamos algumas questões pertinentes, nomeadamente a Câmara Municipal da Praia, que está engajada em resolver os problemas mais complexos do município. Vimos também o Supremo Tribunal da Justiça que indiferiu o pedido de impugnação feito pelo MPD em relação ao orçamento da Câmara Municipal da Praia do ano 2023 e considera o recurso dos vereadores do MPD de ilegítimos. Também a Câmara Municipal da Praia, através do seu presidente Francisco Carvalho, diz que os espaços verdes assumiram um importante papel no município. Vemos também a Cabo Verde, que perdeu cerca de 32 mil postos de trabalho de 2016 a 2022, segundo o PAICV, bem como o Dr. Armando, a lei que estabelece o regime financeiro dos municípios, que vai ser discutido no Parlamento. Foram temas muito pertinentes. Sim, foram temas muito pertinentes e temas da atualidade. Eu só tenho a agradecer a Rivaldo, Claudino e a Ana e a Paula e agradecer também a todos os ouvintes desse programa. Muito obrigado, caro amigo ouvinte, por estar cá conosco neste espaço regular da Rádio Dia, em comentário político com o Dr. Armando Vicente. Estaremos cá novamente na quarta-feira para debruçarmos sobre outras questões da atualidade e questões que chocam a sociedade cabo-verdiana. Até lá, fique bem.